Vamos falar dessa derrota bizarra de 3-0 do Ceará sobre o Santos, onde o Santos não existiu e a teimosia do Vojvoda começou e eu espero que ela termine por aqui. Vamos falar sobre essa partida horrorosa do Santos depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e rapaziada, que derrota chata, que derrota bosta, assim. Definitivamente uma partida que serviria pra gente arrecadar muito ponto e pelo menos sair da 16ª colocação, empatar em pontos com o Ceará, se afastar um pouco mais do Z4, que tá muito próximo da gente, apesar de a gente ter 2 jogos a mais. Um deles é contra o Palmeiras e na fase que a gente tá, dificilmente a gente vai vencer o Palmeiras. No Palmeiras, como tá voando agora, a gente não vai chegar lá e falar, o jogo tá ganho. Não, não está. A gente tem 3 pontos de diferença para a zona de rebaixamento, faltando pouquíssimas rodadas. O rebaixamento tá batendo na porta, gente. Não tem como mais a gente ignorar esse fato. O rebaixamento está batendo na porta do Santos. Não dá, não dá, não dá. Simplesmente não dá. Hoje o Santos foi a campo com uma formação que, assim, parece que é pra ofender o santista. Vamos lá, calma. Gabriel Brazão no gol, que hoje fez uma partida péssima, todas as saídas foram ruins. Eu acho que, assim, nada justifica, mas, assim, ele tá passando por um momento complicado com o pai dele que tá internado, mas tá fazendo partidas horríveis e eu acho que pode ser consequência disso. É claro que não justifica, mas pode até explicar o fato de ele não estar bem nas partidas. Na zaga a gente tem Adonis Frias e Alexis Duarte. Adonis Frias parece uma pedra, o cara não sabe jogar, só chuta pra frente e faz falta, chuta pra frente e faz falta, não fez nada além disso nesse jogo todo, sinceramente. Alexis Duarte fez belos botes. Vamos lá, Igor Vinícius na direita, depois eu passo as notas certinho, depois eu falo um pouquinho de cada jogador, enfim, né. Escobar na esquerda, João Schmidt no meio, Zé Rafael na minha esquerda, Rincon na minha direita, por algum motivo o Barreal não entrou como titular, Roleiser, Guilherme e Lautaro. Ai, vamos lá. O Santos simplesmente não existiu nessa partida, gente. E eu acho que 3 nomes passam, obviamente, por isso e são os grandes responsáveis, junto do Vojvoda, por o Santos não ter trabalhado nem um pouco a bola, nem no primeiro, nem no segundo e nem na partida toda. Guilherme, Escobar e também Rincon. Além do Adonis Frias um pouquinho, mas sinceramente esses 3 nomes, Guilherme, Escobar e Rincon basicamente. Porque Rincon, ele tem... Cara, esse cara não tem mais tempo de bola. Não dá pra ter ele no meio campo, é um cara muito devagar, quase entregou um gol pro Ceará no início do jogo. Um cara que não tem condições de ser titular do Santos. Naquele lugar teria que ser o Barreal. Teria que estar desde o início do jogo, mas eu sinceramente não sei se isso mudaria o resultado. Mas eu sei algumas coisas que mudariam. Se fosse o Souza no lugar do Escobar, porque quando o Souza entra, meu amigo, o tanto que ele muda o jogo é brincadeira. O jogo passa a ser outro, o Santos passa a ser mais forte ofensivamente e mais perigoso. O Souza é muito mais preciso, tem muito mais controle de bola, não dá mais pra ter Escobar ali. Se a gente quer ser um time que ataca, não dá pra ter um cara que é bom defensivamente, na lateral, desculpa. Mesmo que a ideia seja recomposição defensiva, eu acho que o Souza pode cumprir esse papel melhor que o Escobar. E o Guilherme não pode mais ser jogador do Santos, gente, não dá, é um insulto ao santista a gente ter ainda Guilherme como capitão e titular do Santos, não dá. Não tem como. Ali como capitão acho que pode entrar até o João Schmidt, que hoje jogou muito bem inclusive. Não dá pra ter Guilherme mais em campo, gente. O cara só faz a mesma coisa, ele cisca, cisca, cisca e toca pra trás, ou quando chega na entrada da área, corta pra dentro e chuta, ele não faz mais nada além disso. Não existe mais possibilidade do Guilherme ser jogador do Santos. Me perdoem todos os jogadores, todos os torcedores que amam o Amado e que gostam do Guilherme Amado. Eu também gostei em algum momento, mas decepcionou muito esse ano do Guilherme, desde o início. Enfim, o cara fez 10 gols e aí todo mundo ficou, nossa, será que o Guilherme vai brilhar na Série A? Não, a gente já tem uma ideia do jogador que ele é. E vamos continuar com essa ideia. É um jogador de Série B, é um jogador que enfrenta o Santa Cruz, vai fazer gol. Agora enfrenta um time forte, não consegue porque não tem nível pra isso. É um jogador de Série B. Guilherme é jogador de Série B. Isso devia estar claro desde o início do ano. Eu resolvi não acreditar. Mas eu digo agora, eu mudo de ideia. Só não muda de ideia quem é idiota. O Guilherme não pode ser jogador do Santos. Não existe possibilidade. No lugar dele poderia simplesmente ter o Robinho Júnior. Um garoto de 17 anos já seria melhor que ele. E o Robinho tem muita habilidade e é muito mais decisivo, sinceramente. Tá? Então o Guilherme, nem pintado de ouro eu quero na Vila Belmiro. Parça do Neymar, tô nem aí. Neymar também que melhore seu futebol. Mas enfim, o Guilherme não pode mais ser jogador do Santos. Seguindo, vamos lá. A gente hoje teve um 3-0 muito bizarro, né, cara? Um 3-0 que assustou. O Santos, assim que toma o segundo gol, parece que
morre na parte criativa, não consegue criar nada, não consegue pensar em nada, começa a jogar só em U, onde vai pra ponta, vai pra outra ponta, trabalha a bola no meio, vai pra outra ponta, tenta cortar e chutar algumas vezes com o Guilherme, com o Roleiser, enfim. É até foda comparar o Guilherme com o Roleiser nesse momento, mas enfim, o Guilherme errou tudo e o Roleiser acertou tudo que tentou. Mas também não tentou muito também, o Roleiser foi muito abaixo, muito apagado nesse jogo. Enfim, o Santos só trabalhou em U para poder empatar esse jogo que já estava 2 a 0, não criou nada, não desenvolveu nada, e o Ceará jogou no contra-ataque desde o início do jogo, o que ficou muito, mas muito parecido com o último jogo que o Santos fez contra o Grêmio. O Grêmio estava lá para se defender, o Ceará aparentemente copiou essa ideia do Grêmio de se defender. O Santos não conseguiu jogar contra o Ceará, não teve jogo basicamente. Não teve, o Ceará se defendia, contra-atacava e fazia gol nas falhas dos laterais do Santos que são fracos, principalmente o Escobar. Igor Vinícius também é fraco defensivamente, então assim, a gente está em falta, mesmo tendo contratado dois jogadores que eram importantes no seu time, Igor Vinícius e Mike. Cara, chega no Santos, parece que não desaprende a jogar, impressionante. Parece que fazem um clone horrível do jogador que tá lá e colocam aqui. Foi o que eu falei no vídeo engraçadinho que eu fiz aí pro TikTok. Eu falei, Voivoda, é um clone, o Mike é um clone. E assim, eu fiz o vídeo zoando, né? Mas obviamente as pessoas estão falando sobre isso, as pessoas estão conversando com o Voivoda e falando, não pode mais ter Mike em campo, não pode mais ter Guilherme em campo, não pode mais ter Escobar. O Mike, aparentemente, na minha concepção, só saiu do time porque tá indisposto, que foi o que falaram, né? Ele não conseguiu jogar porque estava indisposto. Enfim, e o Escobar e o Guilherme também tem que estar indispostos, assim, o mais rápido possível, aparentemente, pro Santos voltar a jogar bola. Voltando a falar da zaga do Santos, que eu tinha começado a falar na hora da escalação, mas eu parei. O Adonis Frias parece uma pedra, gente. O Alexis Duarte fez ótimos botes. Acho que essa dupla não pode jogar junto. Principalmente o Adonis Frias, ele não pode jogar. Quem tem que jogar no lugar do Adonis Frias tem que ser o Lampérez. O Lampérez também não entendi porque não esteve presente nesse jogo, tá? Ninguém falou de problema pessoal, ninguém falou de desconforto muscular, ninguém falou de nada de lesão. O Lampérez tinha que ser titular no lugar do Adonis Frias. Já resolveria metade do nosso problema aqui. Já não seria um 3 a 0, 1 a 0, talvez 2, mas 3 não, porque o Adonis Frias falhou a rodo nesse jogo e fez falta atrás de falta. Sinceramente, não sei. Se você quer defender ele, já deixa aqui nos comentários. Se você tem outra opinião sobre qualquer coisa que eu tô falando aqui, já escreve aí para não esquecer depois, porque eu quero saber o que você acha dessa derrota bizarra do Santos. Eu acho que também teve um outro problema, o Escobar, gente. O Escobar, ele foi outra peça hoje que não trabalhou em nada, não ajudou em nada, não foi nem um pouco efetivo, defensivamente foi mal, ofensivamente foi mal. Não sei se foi tão mal quanto no jogo contra o Grêmio, mas hoje, de novo, não conseguiu render nem ofensivamente nem defensivamente. O Santos tomou 3 gols. E a ideia, eu acho que de colocar o Escobar era para tancar, caso os dois zagueiros fizessem merda, né? Perdão aí o palavreado, mas enfim, os dois zagueiros eram uma dupla nova aí de zagueiros, né? Alexis Duarte e o Adonis Frias. Então colocou o Escobar para ser melhor defensivamente caso os dois cagassem alguma jogada. E não ajudou em nada. Pior, o Escobar deve ter atrapalhado eles ainda mais. Seguindo aqui nas minhas anotações que eu fiz dessa partida, não querendo fazer nenhuma, mas eu fiz. O Roleiser, como eu disse, estava apagado, o cara não apareceu em campo, foi um fantasma o Roleiser. Quando tinha a bola tentava fazer algo, mas o Guilherme atrapalhava, infelizmente. E aí entrou quem? Depois Tiquinho Soares. Enfim, gente, é uma falta de 9 no Santos, é uma falta de jogador que é terminar, um jogador que sabe decidir lá na frente, que a gente fica sem saber o que fazer. O Lautaro foi o melhor hoje e o Lautaro não tinha lugar no Cruzeiro, gente. Eu tenho que citar isso de novo, porque assim, vamos lá. Eu tive uns pensamentos hoje, mais cedo, sobre o Júlio Furti. E eu pensei em comparar ele na minha cabeça com o Lautaro Dias. O Júlio Furti chegou em 2023 e fez pouquíssimas partidas, sempre que entrava fazia gol. Era um cara que estava decidindo e os outros não estavam. Eu falei, pô, então o Júlio Furti precisa ser titular do Santos para poder jogar agora e no ano que vem também, que vai ser Série A. Não foi no caso, né? Mas enfim, o Lautaro Dias hoje chega, faz 2 gols, conquista toda a confiança do Santos. É claro que o Tiquinho também tem 2 gols em muito mais jogos na Série A. E o Lautaro em 4 jogos igualou esses 2 gols. Mas eu acho que é mais ainda o trabalho do Voivoda que otimizou esse estilo de jogador. Mas eu não acho que o Lautaro Dias seja todo esse craque que estão pintando só por ter feito algumas partidas boas, sinceramente, gente. Não dá. É um cara que eu acho que tem mais qualidade do que qualquer 9 no Santos. E aí que tá o problema. Ele ainda assim é um jogador muito fraco que não dá pra ter como titular se você quer estar na primeira parte da tabela da Série A. Eu não consigo tancar isso. Eu gosto do Lautaro, gosto do futebol dele em relação aos outros jogadores do Santos,
Mas futuramente é um negócio para se pensar. Ainda bem que foi contratado por empréstimo, porque tecnicamente não é um cara que vai transformar esse time num papa título. Não dá, não dá. Mas por enquanto tem que ser titular. E ao lado de, sei lá, do Robinho Júnior. Enfim, gente, não dá pra ter Guilherme. Tem que colocar qualquer um, menos o Guilherme. Menos o Guilherme. E não me coloque Tiquinho também, porque é outro que só tem atrapalhado quando entra. Vamos falar também das entradas em jogo. Quem que entrou no segundo tempo, enfim. E teve também a entrada no intervalo, né, que foi a do Barreal. Barreal também não ajudou nada, não mudou nada o time. Primeiro e segundo tempo, o Santos foi o mesmo, o mesmo. O Tiquinho entrou quando o Robinho Júnior ia entrar e eu não entendi por que o Robinho não entrou. Ele ameaçou, o técnico ameaçou colocar ele e aí depois não colocou. Voivoda, coloca o Robinho, coloca o Robinho, coloca o Robinho. Não dá pra ter Tiquinho no lugar. Não dá, porque o Tiquinho Soares fala que ele, de 2 chances ele vai fazer uma, ele não faz nenhuma. Pode dar 10 chances no pé dele que ele não faz. Não dá. Tem que ter o Robinho ali. O Robinho é um cara que é muito mais técnico, tem muito mais poder de decisão do que qualquer um desses atacantes que você tem aí por opção. Talvez o Lautaro Dias seja melhor, talvez por experiência, porque os outros, o Tiquinho não tem físico nem para segundo tempo inteiro, gente. Não dá para manter Tiquinho Soares na equipe, não dá, não tem possibilidade. A mesma coisa com o Guilherme. Guilherme não é nem que não tem físico, o Guilherme não tem técnica nenhuma, Guilherme não consegue jogar bola. Pelo Santos não faz nada de diferente, só faz a mesma coisa. Só faz a mesma coisa, é o jogador mais genérico que eu vi. A gente já sabe o que ele vai fazer, ele pega na bola, ele dá 2 passinhos, tuc, toca pra trás, ou então corta pra dentro e chuta pra fora, ou em cima de alguém. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Tá ficando perigoso, Voivoda. É isso que eu tenho pra falar pra você, tá ficando perigoso. Porque o motivo pelo qual o Santos demitiu muitos treinadores recentemente é a teimosia, é você insistir com um jogador ruim, é você insistir com o Rainer na época do Carille, é você insistir com Tassiano, com Kleber Xavier, é você insistir com jogadores que não respondem, que não dão resultado. Você pode até ser apegado com aquele jogador, como é o caso do Voivoda com o Escobar, mas não dá. Gostei pelo menos que o Voivoda cobrou o Escobar. Entendeu que ele não tá rendendo nem um pouco. Então eu espero que ele possa entender que o Souza deve ser titular daqui pra frente. Entrou hoje e mudou o Santos ofensivamente. O Santos passou a atacar mais, passou a ser mais perigoso e fez coisas diferentes a não ser ficar tocando bola de um lado pro outro. O Escobar é uma peça que só serve pra gente se defender. Mais nada, vai enfrentar o Flamengo? Escobar. Ou talvez, nem sei, bota o Souza também porque deve ser melhor. Olha, gente, vamos pras notas. Vamos falar as notas dos jogadores porque, olha, o Voivoda ainda demorou demais pra colocar o Souza, cara. 30 minutos no segundo tempo, pelo amor de Deus. É um negócio bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Brasão, notas, né? Brasão. Vou dar nota. Cara, nota. É foda falar do Brasão porque tá passando por um problema bem paia com o pai dele, mas assim, eu tenho que dar nota e eu tenho que ser crítico. O Brasão foi muito mal hoje, cara. Nota 3,5 pra ele. Adonis Frias, nota 5. Alexis Duarte, nota 6,5. Não vou dar mais porque o Santos perdeu de 3-0, mas foi muito bem nos botes sem que teve oportunidade. É um cara que se lança muito pra frente, que é perigoso demais até, mas que consegue recuperar as bolas normalmente quando perde. Igor Vinícius, ofensivamente muito bem. Hoje, defensivamente, falhou. Em cada ataque do Ceará, parecia que era um desespero total da defesa do Santos. Acho que todo mundo ali foi mal. Escobar, nota 2, tá, Escobar? Não tá dando mais. João Schmidt, vamos lá, nota 6,5. O cara tem jogado muito bem na mão do Voivoda. O meio campo do Santos tem ido muito bem, mas uma coisa, tá? O Voivoda tem perdido a mão no meio campo desde o jogo contra o São Paulo. Santos contra o Atlético Mineiro foi bem, trocava passe muito bem. Contra São Paulo, mesma coisa. Parecia que ninguém conseguia pegar a bola no meio campo do Santos. A trocação de passe muito boa e muito rápida, inclusive. Mas desde o último jogo contra o Grêmio, o Santos vem numa decadência. Aquele jogo foi ruim, esse jogo foi pior. O Santos não tocou a bola pelo meio. Só ficou fazendo como eu disse. Então, assim, o Voivoda tá perdendo a mão no meio campo. Vai colocando gente diferente aí, você tá perdendo a mão, cara. Assim que o Vitor Hugo voltar, tem que colocar ele ali. Ele que tá lesionado, pra quem não sabe, ele tem que entrar no lugar do Rincon. Não dá pra deixar o Rincon lá. Vamos lá, João Schmidt, como eu falei, 6,5. Zé Rafael, hoje muito bem mais uma vez. É um cara que tem sido um pilar desse time do Voivoda. Vou dar... Cara, acho que não vou passar de 6,5 pra ninguém. 6,5, porque derrota de 3-0, cara. É humilhante, querendo ou não. Não é um 6, mas é humilhante ainda assim. Rincon, nota 0. Não, nota 1,5, porque acertou alguns passes, tudo, mas não... é muito devagar o Rincon, cara. A gente sabe quando ele vai perder a bola, é impressionante. Rolaser, nota 4, também muito apagado hoje. Guilherme, nota 0, não consigo dar mais do que isso em nenhuma partida pra ele, mas não consigo, porque
tá criando um ódio, tá criando raiva de ver ele em campo, sinceramente. Porque ele só faz a mesma coisa. E eu não apoio essa galera que fica ameaçando ele e a família dele, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, é um cara que eu não consigo. Eu não consigo imaginar o que eu diria pra ele se eu tivesse em frente a ele. Assim, eu acho que nada pra não tomar o meu réu primário, pra não me lascar. Mas assim, sinceramente é um cara que tem causado raiva, cara, vendo o jogo do Santos, não tem pra onde correr, não tem. E Lautaro Dias, eu vou dar aí uma nota 5 pra ele, porque não conseguiu ser efetivo mais uma vez. Tem 2 gols apesar disso, né? É um cara efetivo, mas perde muita chance também. Acho que se fizesse todas que tivesse a oportunidade, teria já uns 7 gols aí no Campeonato Brasileiro em 4 partidas, 5 partidas. Enfim, gente, não se esquece de se inscrever, deixar o like, o que ajuda muito o canal a crescer. E a gente alcançou 1.000 inscritos recentemente, que eu agradeço muito vocês. E a gente tá aparecendo no mapa aí de pessoas que gostam e que falam sobre futebol, principalmente sobre o Santos Futebol Clube. E eu devo tudo isso a vocês. Vamos esperar agora a próxima partida que o Santos joga contra o Corinthians, gente. Contra o Corinthians, e a gente vem numa moral muito baixa, aparentemente. O Corinthians acaba de meter fazer um baita jogo contra o Mirassol, se não me engano foi 2-0 contra o Mirassol, se não me engano, ou 3. Foi um baita jogo do Corinthians, tá? E a tendência é a derrota, tá bom? A tendência é a derrota, rapaziada. Bom, vejo vocês na próxima. Espero que o Vojvoda não seja teimoso e não cometa os mesmos erros que simplesmente todos os técnicos que o Santos teve nos últimos 5 anos. Não seja teimoso. Acorda, Vojvoda.